Olá, eu sou o José Duarte, criador, diretor e apresentador desse canal, Toque de Crack Esporte e Cultura. Para quem eu peço a você que está nos vendo, que dê o seu like, compartilhe, comenta, curta e pega na descrição aqui embaixo, que está aí do canal, do telefone, que você pode ajudar a gente a manter esse trabalho de, de jornalismo esportivo e cultural. Existe uma doença que todo mundo diz que não tem cura, mas ela tem cura sim. Chama-se a depressão. Tem gente que se entrega, eu passei por isso com a minha família, eu perdi pessoas da família com depressão, mas ela tem cura. E eu vou contar aqui a história de um jogador da Argentina, o Ricardo Henrique Bocchini, apelidado de El Boccia, que passou pelo Avejaneda, da Argentina, foi campeão mundial 73 74, é o maior ganhador de Libertadores, individualmente falando, da Sul-América. Ele ganhou 72, 73, 74, 75 e 84. 5 Libertadores seguidas assim. É o maior jogador ganhador de Libertadores. Em 78, ele foi rejeitado pelos militares. Os militares não deixaram convocá-lo para a seleção argentina, que ganhou a Copa do Mundo lá na Argentina, que foi disputada na própria Argentina, e os militares não permitiram que ele fosse convocado, porque naquele momento a Argentina era governada por um regime ditatorial e que influenciava na seleção. E aí ele teve o primeiro problema de saúde, que foi dores ao redor do abdômen. Mas ele jogou até os 37 anos e foi campeão mundial depois no México, pela Argentina, em 86. Ele era considerado o Maradona ou Messi de hoje, exatamente pela habilidade com a bola, pela forma de jogar, pela disciplina, etc. E essas coisas todas. Ele é venerado por todos os outros clubes do futebol argentino. Hoje ele tem 69 anos, vive bem, ele inspira compositores para compor músicas, canções de rock e outros gêneros na Argentina, por causa da história de vida dele, porque ele venceu a depressão através de uma música, que é exatamente uma música de um compositor argentino chamado Charly Garcia, cujo título é Não Quero Ficar Tão Louco. Ouvindo essa música, ele já estava com um problema e essa dor abdominal, e ele imaginou que era câncer, começou a fazer tratamento, depois que era pânico, teve medo, teve desespero, teve crise nervosa, etc., até descobrirem que era depressão. E depressão por quê? Rejeitado em 78 na Argentina, ele ficou com aquilo na cabeça. Mas jogou até os 37 anos. Hoje tem 69, praticamente a minha idade. E vive bem hoje. Mas aquilo nunca saiu da cabeça dele. E ele entrou em depressão depois que parou de jogar. Mas ele venceu a depressão. Ouvindo essa música, ele procurou livros. E a evolução da internet, né, fez com que ele se curasse. E pasmem que a profissão de jogador de futebol no Brasil, melhor, no mundo, ela atinge mais ou menos 100 mil pessoas. Não é a profissão de jogador, não. A depressão atinge mais ou menos 100 mil pessoas em todo o mundo. O jogador de futebol é a categoria que mais tem pessoas depressivas, em fase de depressão, fazendo tratamento. O futebol profissional da Argentina ocupa uma média de 82 jogadores depressivos por ano, só perdendo para o Brasil, que são 67. 67 jogadores ou ex-jogadores no Brasil hoje fazem tratamento de depressão. Inclusive o Emiliano Hugo Martinez,
O Dibu, que foi campeão mundial agora, ano passado, no Catar, confessou recentemente que teve depressão e se curou através de livros, através de estudos, através de apoio, de amigos, de família. Tanto que ele chegou à seleção. A Argentina, quando todo mundo duvidava, ele chegou. Então, aí, qual é o conselho que o Dibu dá para quem sente que está com crise depressiva? Imediatamente procurar um médico. Se for constatado a depressão, então procurar fazer o tratamento. Mas o remédio só não adianta. Essa doença, ela exige muita oração, muita ajuda de quem está ao redor, tem que ocupar a cabeça com outras coisas para não se tornar dependente dela, para não se tornar um fiel, uma fiel garra, né, dessa doença que é maldita. E o Emiliano, o Martínez, o goleiro, dá essa dica para quem sente essa sintomas. E quais são os sintomas? Medo, pânico, tristeza, desânimo, dormir demais, falta de alimentação, falta de apetite. Tudo isso já são os sintomas que começam a nascer por causa dessa doença. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil tem 68 casos de depressão em cada estado. O futebol brasileiro tem, por ano, 68 casos de jogadores ou ex-jogadores depressivos em cada estado da federação. Multiplica isso por 27 estados. Quantas pessoas depressivas vão ter? É um número muito excessivo. E por que no Brasil é assim? Porque quem teve sorte de fazer a carreira, de ganhar dinheiro, de ter um bom empresário, ir para um grande clube, ou para a Europa, ou para a Ásia, ou para a África, ou para a seleção, muito bem, ganha dinheiro, fica rico, tem todo esse aparato que se vê hoje. Agora, tem muitos jogadores no Brasil que não conseguiram, que não saíram de clubes pequenos, de clubes que só disputam o estadual e param, de clubes que até acabam fechando as portas, porque são pequenos, não têm apoio governamental, nem estadual, municipal, federal, e muito menos das federações, e o Rio de Janeiro é mestre nisso. Então nós temos 67 casos de jogadores e ex-jogadores e até treinadores que são diagnosticados com depressão por estado da federação. Mas tem cura? Tem. É o que eu disse. Tem que procurar o médico, fazer tratamento, contar com apoio de família, etc. Ocupar a cabeça, fazer terapia, oração, seja ela católica, evangélica, espírita, não interessa. Então a depressão é a doença que mais mata pessoas no mundo, é a doença que mais atinge o futebol de jogador no Brasil e na América do Sul. Paz e bem.